Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração, de como a gente deduz a partir da equação de onda a forma de uma onda um pouco mais complicada do que uma onda plana, que é o mais simples que a gente consegue modelar. Uma onda que tem interesse físico, que é uma onda esférica, ok? Então nesse problema, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui, como vocês podem ver à esquerda, uma fonte de onda, tá? Que deve ser uma fonte muito menor do que a onda que vai se propagando, certo? Por exemplo, pode ser o Sol emitindo luz, tá? Então, a luz do Sol é emitida a longas distâncias, muito maiores do que o próprio Sol, tá? De tal forma que mesmo o Sol, por maior que ele seja, pode ser considerado como uma fonte pontual, uma fonte cujas dimensões são desprezíveis, certo? E a gente vai supor, então, que essa luz ela é irradiada ao longo do espaço nas três dimensões, ou seja, vai considerar que é uma onda isotrópica, tá? Que se distribui igualmente em todas as direções, certo? E aí, como é que a gente vai deduzir isso aqui? Basicamente, quando a gente mostra que uma determinada quantidade se propaga como uma onda, o que a gente usa matematicamente é a equação de onda, tá? Que pode ser escrita dessa forma aqui, tudo bem? Então, ela é escrita basicamente relacionando o Laplaciano de uma determinada função, ok? Voltamos. O Laplaciano de uma determinada função no espaço, certo? Com 1 sobre a velocidade de propagação ao quadrado e a derivada segunda aí da função com o tempo. E aí, gente, isso aqui é muito geral, tá? Então, isso aqui, se eu estiver falando de uma onda eletromagnética, pode ser tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. Se eu estiver falando do som, pode ser uma onda de pressão, pode ser uma onda de deslocamento das partículas, tá? Uma onda que se propaga na superfície de água, seria a perturbação, seria a altura disso aqui. Uma onda no violão seria a perturbação aí de uma posição de equilíbrio, certo? Então isso aqui é muito geral, tá? Uma onda num tambor, enfim, Você tem uma função f que é uma determinada perturbação. E o que eu vou falar aqui serve para ondas eletromagnéticas ou para outros tipos de ondas também, certo? Então, o que a gente vai querer aí para modelar uma onda esférica, tá? Basicamente, eu vou tomar essa função e vou assumir que ela tem uma simetria esférica, que eu tenho uma onda esférica que deixa de depender da coordenada radial, θ e φ e tempo, para depender apenas da coordenada radial r e do tempo t. Tá? Então, quando eu assumo que a função f depende apenas dessas duas quantidades, eu estou supondo que ela está se propagando na direção radial ao longo de um determinado tempo. Tá? Então, a gente vai ter uma solução, que existem várias, por exemplo, a onda plana, mas a gente vai se reter aí às soluções que têm essa simetria esférica que a gente deseja. Tudo bem? Então, basicamente, a gente vai assumir isso e vamos tentar resolver essa equação lá de cima. Tá? Pela simetria esférica, a gente vai então pedir um Laplaciano em coordenadas esféricas, certo? Uma vez que não depende mais do θ nem do φ, esse Laplaciano se reduz bastante, apenas esse 1 sobre r ao quadrado, derivada de d por r, r ao quadrado, deu f, deu r, tá bom? Então isso aqui é a primeira coordenada aqui do Laplaciano, tá? Igual essa segunda parte aqui à direita. Então, basicamente a gente só substituiu o Laplaciano de f, pelos termos não nulos relevantes aí. Tudo bem? Expandindo essa derivada, basicamente tem uma derivada de um produto, certo? E vai ter aqui uma segunda derivada em r mais 2 sobre r, primeira derivada em r, tá? Igual esse lado direito, que é a segunda derivada no tempo. Tudo bem? Então, só fiz aqui a derivada e o que aparece pra gente, certo? E aí, qual que é a sacada? A gente precisa resolver agora isso aqui, tá? Então, agora a equação diferencial, a gente tem uma liberdade de caminhos a seguir. O que eu vou falar aqui vai ser uma coisa tirando um pouco do bolso. Alguém, com uma visão aguçada, pode perceber o seguinte, que esse termo aqui lá em cima, à esquerda, eu posso recalcular de uma nova maneira. Tá? Eu posso recalculá-lo como 1 sobre r e a derivada segunda de alguém. Tá? Quem que vai ser esse termo aqui que tem que calcular uma derivada segunda? R vezes f. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai basicamente aplicar essa derivada duas vezes. A derivada do produto é derivada de r vezes f, mais r vezes a derivada de f. Tá bom? Então, aplico a derivada aqui de novo. Tenho esse termo aqui da esquerda, tá? Que eu posso escrever como sendo esse termo aqui.
E percebam que isso aqui é só uma vírgula de pontuação, tá, gente? Uma vírgula aqui. Percebam que o que aparece aqui, f duas linhas, ou seja, derivada segunda, mais 2 sobre r, f', primeira derivada, é exatamente o que está escrito lá em cima na equação de onda. Ok? Então a gente pode reescrever aquela equação de onda usando aqui uma derivada segunda, tá? Que é um pouco diferente da aplicação direta do Laplaciano, percebam. Tá? Então isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Então a gente chega nessa forma aqui de reescrever a equação de onda. 1 sobre r, derivada segunda, 1 sobre v ao quadrado, derivada segunda do tempo. Tá? E esse 1 sobre r, o que eu vou fazer com ele? Eu vou lançar para a direita. Ele vai multiplicar o lado direito. E aí eu vou multiplicar para o lado direito, na verdade vou colocar lá no f, junto do f, né? Uma derivada segunda é pelo tempo, o r pode entrar como uma constante lá na função. Ou seja, a gente reescreve a equação de onda como sendo uma derivada segunda de uma coordenada espacial igual 1 sobre v ao quadrado, derivada segunda do tempo, né, de uma determinada função, r vezes f, r vezes a perturbação. Tudo bem? Agora, gente, olha só. Uma derivada segunda no espaço, tá? Igual 1 sobre r, 1 sobre v ao quadrado, né, velocidade, vezes derivada segunda do tempo. Isso aqui é exatamente a equação de onda unidimensional. Tá? Então, se vocês olharem, basicamente, a nossa aula de ondas planas, tá? Que a gente supõe que a onda se propaga em apenas uma única dimensão, o Laplaciano, né, igual a 1 sobre v ao quadrado, derivada segunda de tempo, tá? Reduz isso aqui. Tá? Ou seja, uma onda esférica, tá? Que se propaga nas 3 dimensões como uma esfera. A gente pode fazer uma substituição de variáveis de tal forma que a gente tenha a mesma dinâmica, o mesmo comportamento de uma onda unidimensional, ou seja, de uma onda plana. Tá? Que a forma geral dela, de onda propagante, tá? É uma certa função aqui. Eu vou colocar um certo g, né? Só para vocês confundirem como f. Tá? Um certo psi aqui qualquer. Certo? Uma determinada função qualquer, tá, de x menos vt. E aí, então, isso aqui vai ser r vezes f. Tá? Eu quero r, então quero f. Passo o r dividindo. Então, o f, né, que é a nossa perturbação, nossa função aí, que vai ter uma onda esférica, né, será 1 sobre r vezes uma função aqui de x menos vt, né, ou na verdade r menos vt, porque r é a nossa coordenada aqui que está se propagando, né, coordenada radial, ok? Então, essa aqui vai ser a nossa onda esférica progressiva, que vai aí sair desse centro e expandindo pelo espaço. Tudo bem? A gente poderia até ter uma onda regressiva que vem do espaço todo e vai condensando no ponto, tá? Que seria um R mais VT. Tá? Isso também é possível e é interessante, às vezes, em algumas coisas de espalhamento nuclear, interação de partículas, etc. A gente tem essas ondas aí saindo e voltando, tá? Uma superposição, certo? Então, essa aqui é a nossa onda esférica progressiva geral. E a gente vai reduzir esse escopo para uma onda esférica que tenha uma frequência bem definida, né? Uma onda esférica harmônica, em que basicamente esse psi, né, que está absolutamente geral, ele é escrito como sendo um A cosseno de alguém, né? Um A cosseno com aquele mesmo comportamento de um lambda bem definido, né, uma frequência bem definido, né, que vai ser o A sobre R, cosseno de KR menos ômega t mais delta. Tá? Então, quando você vê isso aqui, você está se referindo, então, a uma onda esférica que se propaga no espaço, tá? E ela tem um caráter harmônico. Tudo bem? Então, essa aí é a forma como a gente deduz a expressão de uma onda esférica. Certo? E aí, uma última observação, gente, basicamente é o seguinte. Em muitos casos, certo? A gente tem uma onda que, na verdade, ela é esférica, certo? Mas que, na prática, a gente pode trabalhar com ela como se fosse plana. Tá? Então, depende muito do contexto de onde você está trabalhando. Então, por exemplo, a onda, como eu falei, o exemplo do Sol, o Sol está lá no centro, emite luz para todos os lados,
certo? Então, emite luz em todas as direções, os raios de luz não são paralelos. Mas se você está olhando a luz do Sol vista daqui da Terra, que está muito distante, então esse desenho está muito próximozinho para conseguir desenhar, mas na prática é muito distante, certo? A gente observa que os raios do Sol vêm praticamente paralelos. Por quê? Porque a frente de onda, que é esférica, vai ficando tão grande, tão grande, tão grande, e você tem só uma pequena porçãozinha da frente de onda, e basicamente ela vem como se fosse uma onda plana, tá? Então, na prática você consegue, quando você vai olhar a radiação solar na Terra e em outros planetas, né, você assume que, na verdade, a onda eletromagnética, por exemplo, o campo magnético, ele tem uma amplitude, certo? A sobre R, que varia com R, sim, claro, mas na prática ela pode ser nessa região, nessa pequena região aqui, considerada até constante, tá? Então vocês não precisam olhar todos os caráteres assim da onda esférica, enfim, tá? E ela pode ser aproximada como uma onda plana que incide aqui com determinada amplitude A, que depende de R, tá bom? Então isso aí é uma pequena observação que, às vezes, mesmo que a onda seja esférica, né, a estrito sensu, a gente pode fazer uma aproximaçãozinha e supor que ela é uma onda plana em determinada pequena região do espaço, tá bom? Então, gente, isso aqui é uma noção básica do que é uma onda esférica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.